Olá, tudo bem? Vamos para mais uma análise de Água do Paz. Dessa vez, nosso querido J. Borges com Sereia. J. Borges, ele é um dos artistas mais renomados no que diz respeito ao cordel e à arte popular brasileira, ao cordel e à arte popular brasileira. E ele, sim, é um belo exemplo de artista que faz uma representatividade da cultura brasileira, principalmente a cultura nordestina. Por meio de quê? Por meio das suas gravuras, utilizando a técnica da xilogravura. Xilogravura, técnica onde você tem a sua matriz na madeira, onde você utiliza um instrumento chamado goiva para poder desenhar, retirar o excesso da madeira e depois passar a tinta específica e fazer como se fosse, entre aspas, um carimbo. A xilogravura, a gravura é aquilo que está muito relacionado com o cordel? Sim, exatamente isso. Geralmente a literatura de cordel faz muito uso das pinturas, dos desenhos, das imagens que vêm dessa técnica, da xilogravura. Contexto, quem é o J. Borges? J. Borges é um artista autodidata. Ele é de Bezerros, de Pernambuco. Ele ficou conhecido por suas xilogravuras, que vão ilustrar o quê? Folhetos da literatura. Literatura de quê? O que eu acabei de falar. Literatura de cordel. Ele possui um estilo único. Ele vai misturar um pouco do realismo com elementos fantásticos. Enquanto eu estou falando, estou mostrando outras produções do J. Borges, porque as características dessas outras obras serão as mesmas características aqui da obra Sereia, tá? Por quê? Porque ele costuma retratar esses elementos fantásticos que vêm da cultura popular, ele vai criar imagens que podem captar a essência do folclore brasileiro, principalmente questões nordestinas. A obra Sereia, ela aparece como personagem principal, que é geralmente associado ao mito de um ser que tem metade mulher e a outra metade peixe. Frequentemente está ligado ao imaginário popular das águas e, sobretudo, da sedução, do canto, o canto da sereia, o canto que atraiu os pescadores, o canto que atraiu pessoas. Na obra, J. Borges provavelmente representa a sereia com traços e características que deixam ela ainda mais nordestina. Mas vejam bem, se eu estou fazendo a representação de uma sereia com a técnica da xilogravura, querendo ou não, o meu traço vai ser um pouco mais rígido. E já que eu sou um artista autodidata, as minhas características vão se assemelhar àquela cultura. Então, uma coisa estará diretamente relacionada à outra. Elementos para análise. Bom, nessa representação aqui visual, quando a gente analisa a obra, a gente percebe que Sereia, provavelmente, ela é retratada com traços fortes e contornos bem definidos. Praticamente o que eu acabei de falar, que são características típicas da xilogravura. Eu tenho uma goiva, eu vou abrir, eu vou retirar o excesso. Geralmente, os desenhos, as gravuras, as produções que são feitas pela xilogravura, muito raro você vai encontrar linhas muito sinuosas. E aí você vai encontrar essa rigidez, justamente por conta de quê? Por conta do material de produção. E como material de produção, a gente tem um elemento cortante e a gente tem um outro elemento que vai ser a matriz, que será produzida em uma madeira. E aí, o que ele faz? Ele vai tentar fazer a produção das sombras e o contraste para criar o quê? Uma imagem mais impactante, onde esse ser mitológico ele vai ganhar uma forma quase que cheia de simbolismos. E aí, essa utilização de linhas, um pouco de curvas que ele tenta colocar, pode remeter o quê? A fluidez da água. Por quê? Porque é o local onde a sereia habita. A sereia, dentro do contexto do imaginário popular, ela pode ser vista como uma representação de forças, né, da natureza, da sedução. No Nordeste, principalmente, ela pode estar ligada ao quê? À presença do mar, dos rios, a mistura, ao encantamento, ao perigo também, né, gente? Que acaba caracterizando e dando ênfase a esse mito. E aí a Sereia de J. Borges, ele pode fazer essa interpretação não só como um ser místico, mas também como uma representação de múltiplas dimensões da cultura local, a beleza da natureza, o mistério, os riscos que são diretamente associados a ela.
Bom, quanto à questão desse estilo gráfico que está diretamente relacionado à xilogravura, ele tem um grande impacto visual, né? Por quê? As texturas que são criadas por essas marcas, pelo traço que é muito individual do artista, pode ampliar a sensação de mistério e, querendo ou não, relacionar com essa possível potência da sereia, que vai sugerir, mais uma vez, aquela fluidez da água e o caráter de como ela vai ser retratado. Essas figuras que são humanas, que são animais ao mesmo tempo, ela é típico dessas obras, das obras que geralmente o J. Borges produz, que são tratadas de forma bem simples, bem expressivas e quase que figuras arquétipas. Quase não, com personalidades completamente próprias. Bom, mas e aí o cordel? O cordel é o seguinte, vamos lá. Bom, o cordel ela é uma forma de literatura popular do Nordeste do Brasil, que é caracterizado por uma estrutura poética bem simples e que possui um determinado ritmo. Tradicionalmente, ele vai ser composto por versos que são rimados e é frequentemente escrito para ser cantado ou declamado. O nome cordel vem de corda, porque geralmente esses folhetos, essas literaturas ficam penduradas nas cordinhas. É uma associação que tem aí. A temática geralmente aborda temas da mitologia, histórias de heróis, aventuras populares, lendas e acontecimentos históricos. Bom, a rima e o ritmo. A rima e o ritmo ela vai ser uma peça fundamental para essas produções. Por quê? Porque o cordel ele é feito para ser cantado, ele é feito para ser declamado. A ilustração. A ilustração, os folhetos geralmente são ilustrados por xilogravuras, por gravuras que são produzidas por meio da xilogravura. E qual é a importância cultural disso? É o seguinte, o cordel ele é uma das formas mais simples da cultura popular nordestina. Dessa forma, ele acaba se tornando uma literatura muito fácil e acessível e de fácil compreensão. Não só pela simplicidade da construção dos poemas, mas também pela ilustração que é oferecida por meio dessas imagens. E um belo exemplo, nós temos quem? Temos o J. Borges, que é um dos artistas mais populares no que diz respeito a produções com a técnica da xilografia. Bom, a análise da obra foi essa, espero que tenham entendido e até a próxima.